E, portanto, eu lançava aqui à Regina o que é, aqui num tom se calhar um pouco mais positivo, mas de esta ligação das comemorações de Abril, da liberdade, da emancipação dos povos e das mulheres, e o que é que, no fundo, nos espera agora em 2024? Bom, eu gostava de retomar ainda algumas ideias relacionadas com o Abril. Na verdade, quando a ONU diz que temos ainda 286 anos para conquistar a igualdade, eu gostava de sublinhar que isso é um dado absolutamente artificial e que não tem em conta os contextos políticos, sociais, todos os avanços que se dão, fruto não literalmente desta sequência cronológica anual, mas sim de convulsões que se vão dando e que vão dando saltos, digamos, permitindo saltos muitíssimo maiores. É o caso de Portugal. Nós em Portugal não precisámos de 10 anos para ter a Revolução de Abril e as conquistas que depois vieram a ser consignadas na Constituição da República. Na verdade, logo a seguir ao 25 de Abril, as mulheres tomaram nas suas mãos muitos e muitos direitos que o fascismo lhes tinha negado. E imediatamente no dia 25 de Abril vieram para as ruas, não pediram licença a ninguém, e vieram para as ruas, coisa que o fascismo muitas vezes até as proibia, não é? De saltar, de andar. E, portanto, e também logo a seguir começaram a trabalhar em muitos setores de atividade que não eram que lhes eram impedidos e, portanto, digamos que não foi preciso uma lei, não foi preciso uma ordem para que as mulheres de facto mostrassem a avidez de participar, a avidez de resolver as suas questões, de encontrar saídas para muitos dos seus problemas. E de facto fizeram-no. E fizeram-no, e portanto não foi preciso, de facto, essa sequência literal é também para nos pôr aqui a pensar, ai, tantos anos, isto não vale a pena. Não, nós não dizemos isso, nós dizemos é que vale a pena fazer alterações profundas na sociedade, vale a pena fazer alterações e provocar alterações que obriguem a que os governos possam, na verdade, cumprir. E cumprir, no nosso caso de Abril, nós este ano estamos a comemorar, enfim, todas as forças vivas estão a comemorar os 50 anos e nós, por força de razão, o MDM vai comemorar os 50 anos e, naturalmente, as grandes conquistas que as mulheres tiveram, que tiveram nessa altura, olhando também para muitos retrocessos que, entretanto, fomos tendo, e ver também, ajudar a ver, ajudar a compreender que muitos dos retrocessos se devem não às próprias mulheres, mas de facto aos contextos sociais e políticos que entretanto se foram gerando. Quem esteve no... É preciso notar também às mulheres e a todos nós e a todas as pessoas que na verdade Portugal tem tido muitos retrocessos por força das forças políticas, mas Portugal e na Europa. Nós também, na Europa, temos dados absolutamente catastróficos relativamente àquilo que foi também, em certos momentos da União Europeia, em que, de facto, se notaram alguns avanços. Mas hoje não podemos dizer que os governos, as políticas nacionais não sabem. Sabem perfeitamente que houve retrocessos. Ainda agora eu estava a ler uma resolução do Parlamento Europeu aprovada em 18 de janeiro deste ano já, e eles têm constatações absolutamente claras do aumento do nível de vida das pessoas, dos reflexos da inflação sobre as condições de vida. Têm também dados absolutamente seguros e fiáveis daquilo que tem sido as influências negativas das taxas de juro lançadas pelo Banco Central Europeu, e onde as casas, onde todo o património das pessoas foi de facto desvalorizado e, portanto, as dificuldades na vida das pessoas dependem, e isto é claro, dependem muito claramente das políticas do Banco Central Europeu, que depois os governos vão tendendo a aplicar e vão aplicando tanto mais quanto as populações também são mais passivas ou se deixam mais facilmente enredar neste discurso dominante que de facto enfim, nos domina a todos e muitas vezes nós não temos elementos suficientes para pensar e sair desta teia em que nos estão a envolver
E eu falo da teia que é muitas vezes construída no discurso mediático, não é? No discurso dos comentadores, no discurso que nos chega todos os dias a casa e que muitas vezes nós não temos a capacidade de estar a descortinar tudo aquilo que significa. Portanto, o 25 de Abril e as comemorações, para nós, vai ser um momento também de grande discussão, de ampla discussão, porque nós ganhamos, nós conquistamos imensos direitos, como aqui já foi colocado, direitos, por exemplo, a função social da maternidade. É uma questão, antes do 25 de Abril, as mulheres, mães, não tinham direitos, não tinham licença de maternidade, tinham os partos em casa, mortes maternas era assim uma coisa absolutamente catastrófica, a taxa de mortalidade infantil por causa dos partos não acompanhados medicamente era uma taxa elevadíssima, a taxa de mortalidade em Portugal, a mortalidade infantil e materna. O aborto era clandestino, as pessoas tinham que pagar e às vezes faziam-lo em condições, como nós dizíamos, de vão de escada. Portanto, nós fomos, na verdade, construindo um sistema que veio a ser consignado na Constituição de Abril, mas também noutra legislação, por exemplo, a lei da IVG já foi posterior e foi resultado da nossa luta. A lei, por exemplo, o Código Civil que proibia no tempo do fascismo, as mulheres não tinham um direito legal, as mulheres casadas não tinham direitos sobre os filhos, por exemplo, não é? No sentido, era o chefe de família, que era o marido, é que podia autorizar determinadas coisas aos filhos, e até à mulher. Portanto, havia. E nós, logo a seguir ao 25 de Abril, esse Código Civil foi também alterado no sentido de dar às mulheres o mesmo direito sobre os filhos, sobre a casa que habita, sobre o carro que compra, portanto, tudo aquilo que é adquirido no casal é de ambos, é dos dois. Claro que a responsabilidade também é dos dois. Portanto, daí a importância da função social da maternidade, que depois também agregou a função social da paternidade. Portanto, são conquistas que nós não podemos deixar que voltem atrás. Não podemos mesmo permitir que estas conquistas, que outros países não têm, que outros países ainda não têm, ou que estão a retroceder. Portanto, nós em Portugal temos de facto fizemos uma revolução também de mentalidades, também de acesso ao trabalho, das mulheres quererem ir trabalhar, de acharem que era isso e terem, por exemplo, as mulheres em Portugal passaram a ter direito a uma pensão, mesmo que não tivessem contribuições, passaram a ter um mínimo, e este mínimo é importante para as pessoas. Bom, portanto, este 25 de Abril foi de facto uma revolução em muitos planos, plano social, plano económico, também cultural. Nós demos saltos imensos na participação cultural das pessoas, não é? Claro que, olhando para hoje, nós olhamos os retrocessos e as políticas de liberalização que existem, não é? É o ensino que é privado, é a saúde que tem que ser privatizada, enfim, há um conjunto de coisas que é um bocadinho esta filosofia do salve-se quem puder, dos direitos de cada um predominarem sobre os de todos. E esta situação muitas vezes leva a que as pessoas também se alheiem da política, porque não veem resolvidos os seus problemas e, portanto, também eu penso cá na minha casa, eu penso nas minhas coisas e não penso nos outros. Portanto, esta participação coletiva é extremamente importante e nós valorizamos muito isso. E, portanto, as participações, as mobilizações coletivas dão sempre muitos frutos. E é nesse sentido que comemoramos o 25 de Abril, para que também para agregar mais as mulheres, também para trazer mais as mulheres à sua consciência de que são participantes ativas e podem resolver muita coisa. E temos mulheres de várias camadas sociais que também pensam assim, embora não sejam profissionais, não estejam ligadas a uma atividade profissional, muito, enfim, muito. Estou a pensar, por exemplo, uma escritora, não é? Há mulheres escritoras que têm escrito maravilhas, coisas lindíssimas, belas, significativas, que de facto, sobre o 25 de Abril e sobre as grandes conquistas, e também sobre os grandes problemas das mulheres. Muitas delas têm trazido para a opinião pública, e a literatura é também isso, não é? De trazer para a opinião pública grandes, grandes questões e conflitos e problemas que há. Portanto, digamos que este 25 de Abril para nós tem que ser um bocadinho isto tudo, as mulheres trabalhadoras, as mulheres intelectuais, as mulheres, as mais jovens, as mais velhas,
E também, tendo em conta que é uma questão também internacional, o 25 de Abril não teve um impacto em Portugal extraordinário quando acabou com a guerra colonial. Teve um impacto extraordinário nos países que eram dominados pelo sistema fascista e que, fruto da luta também desses povos, que tiveram também, isto foi uma relação bastante bionívoca, não é? Também tiveram influência em nós, não é? O nosso 25 de Abril também sofreu e ganhou com a participação e a luta desses povos, mas é verdade que esses povos passaram a poder ser independentes. E isto é uma coisa, é uma conquista para nós, né? De sermos humanizados, de sermos cooperantes, de sermos um povo que dá as mãos e que reconhece que todos os povos têm direitos. Têm direito à autodeterminação, têm direito à independência, têm direito a pensar nos seus destinos. Isto é de um humanismo que é a filosofia que o 25 de Abril contempla, é esta mesmo, de que, no fundo, todos os países, todos os povos, todos os cidadãos são iguais, têm direitos iguais e podem ajudar-se, cooperar, em vez de se digladiarem e confrontarem com as guerras e com. Portanto, este 25 de Abril para nós é de facto é um momento áureo também da nossa história, não é? É um momento muito significativo da nossa história, que passámos por momentos muito opressores, muito dolorosos, não é? O fascismo em Portugal foi muito violento, prendeu, matou, tudo isso é verdade, mas também quando rompeu com o 25 de Abril, também demos mundos ao mundo, digamos, pudemos abrir-nos ao mundo, pudemos atravessar fronteiras e pudemos, de facto, também hoje ser um país de acolhimento, ser um país que recebe ou que deve receber bem os imigrantes, os refugiados. Somos um país que tem que dar também mostras ao mundo e deu mostras ao mundo de que somos um país com grandes capacidades de solidariedade. E daí que o 25 de Abril nós vamos ter várias iniciativas, agora ainda é longe desse tempo, mas enfim, temos várias iniciativas exatamente para celebrar também todas estas conquistas, celebrar também os nossos direitos e tudo aquilo que fizemos para reconhecer Portugal um país do mundo, um país livre, um país e também um país em que a Constituição da República ainda consagra que caminha para o socialismo. A Constituição da República Portuguesa, no seu preâmbulo, continua a dizer que Portugal é um país democrático, é um Estado de direito democrático, o que quer dizer que tem os direitos sociais e económicos inseridos nas questões políticas e cívicas, mas é também um Estado democrático porque não é independente esta questão da democracia social, económica, política e cultural, e, portanto, é um Estado que caminha, claramente é isto que está escrito no preâmbulo, que caminha para um Estado socialista, e o socialismo virá um dia, com certeza, se nós todos acreditarmos que é possível fazer um mundo mais justo, um mundo mais pacífico, um mundo onde nós tenhamos os direitos e a capacidade de evoluir também dentro desse quadro de respeito uns pelos outros e de respeito pela cidadania, de uma vida democrática que nós próprios escolhemos. Nós é que escolhemos essa via democrática e cada país tem o direito a escolher a sua via. E, portanto, é nesse caminho que os 50 anos de Abril farão, digamos, a nossa história e queremos que também vamos contribuir com certeza também para que o nosso povo possa também, e particularmente nós dirigimos às mulheres, mas também aos nossos filhos e aos nossos avós e aos nossos colegas, não é? No sentido de podermos mudar e ir no sentido da Constituição de Abril. Se essa Constituição tivesse sido cumprida, hoje estaríamos com certeza muito melhores. E, portanto, vamos retomar Abril e vamos retomar, e isto nos gestos mais imediatos, nas manifestações e nas eleições. Obrigada. Gostaria de destacar uma coisa que me pareceu muito importante naquilo que disseste, que é desconstruir o gradualismo. As grandes mudanças, normalmente a níveis macro, aliás, a todos os níveis, não são gradualistas, são saltos qualitativos que são dados.
e esses saltos qualitativos podem ir para trás, e nós temos visto isto, infelizmente, recentemente, em que certos países saltam praticamente para um estado que parece medieval, na forma como as coisas estão a suceder-se e a maneira como se organizam e a precariedade e etc. Mas, por exemplo, o 25 de Abril e outros movimentos que se podemos chamar revolucionários de alguma forma, e alguns plenamente revolucionários, deram saltos qualitativos no sentido da emancipação, do aumento dos direitos, da qualidade de vida, etc. E, portanto, nós temos que trabalhar nisso, temos que trabalhar para não continuar nesta pseudo-calma em que parece que estamos, que na realidade não está a caminhar no bom sentido, e trabalharmos para que novos saltos qualitativos, num sentido muito mais emancipador, se deem. Portanto, estamos a chegar ao final. Gostaria de saber se alguém quer dizer algumas palavras antes de encerrarmos estes nossos diálogos, já vão longos, mas dou a palavra a quem quiser comentar alguma coisa ou acrescentar ou sublinhar. Acho que o Parece, programa já vai longo. exatamente, parece que estamos todas de acordo então em encerrar. Ana, não se consegue ouvir. Tens que. Ok, Eu penso que qualquer dos temas daria para falar muito mais sobre cada situação, mas penso que o essencial foi dito. exatamente. Este foi, de facto, um programa bastante ambicioso, pois quisemos tentar dar uma visão do que é que podemos esperar e quais são, vá, os movimentos que teremos de fazer no 2024. As lutas, as manifestações, e o trabalho continuado que teremos de fazer neste 2024. Esperamos que as pessoas tenham aproveitado este longo programa para ficar mais esclarecidas de como é que as situações a nível global nos impactam a nós e se interrelacionam, porque está tudo interrelacionado, não é? E aliás, às vezes a nossa dificuldade a falar era precisamente a dificuldade de tentarmos ser claros, porque estamos conscientes, todas nós, destas interrelações e que esta complexidade, por vezes, torna bastante difícil a comunicação, para alguém que não esteja tão a par de alguns destes aspectos que mencionamos. Portanto, muito obrigada. Vou então encerrar Obrigada o também. nosso programa. Obrigada. Obrigada.